Fala, gente que faz! Estamos iniciando aqui mais um podcast que promete demais hoje, gente. Vocês não sabem quem tá aqui. Talvez vocês não conheçam, mas vocês vão ficar impactados com a história dele. Mas antes, olha só. Se você começou a ver esse vídeo, se inscreva, velho. Pô, clica lá, é de graça. Se inscreva no canal. Clique o sininho para as notificações. Para você receber, todas as vezes que a gente colocar um vídeo novo no ar, você receber em primeira mão. Por favor, faz isso pra gente, tá? Se possível, comente aí abaixo, pô, deixa uma vírgula aí, alguma coisa assim para ajudar no impulsionamento do canal, tá bom? Eu vou dar um recado agora super rápido aqui de um patrocinador que eles é que pagam as contas, tá bom? Eu volto já já. EdPay é um banco digital que está prestes a ser lançado, está sendo desenvolvido com a mais alta tecnologia e em breve você vai poder fazer parte da família EdPay. A EdPay está sendo desenvolvida para você que faz parte de alguma comunidade, seja ela religiosa, seja ela esportiva, seja na sua região, esse banco foi feito para você. Então, clica no link abaixo, preenche os seus dados, aguarde o momento do lançamento, você vai ser notificado, um representante da EdPay vai entrar em contato com você e você vai fazer parte da EdPay. Se você tem a comunidade, você é EdPay. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos começar o bate-papo, né? Nós viemos aqui para beber ou para conversar, né? Eu quero começar essa noite apresentando um cara que, pô, eu tenho aprendido a gostar, tenho aprendido a caminhar junto e para mim tem sido um prazer. Eu quero apresentar para vocês aqui. Ele é meu patrocinador, ele patrocina o nosso programa, a EdPay, a EndHub é dele, ele tem mais um braço das empresas dele, que é a Colmeia, que ele vai falar um pouquinho aqui, mas nós vamos conhecer a vida dele, como ele chegou até onde chegou e, claro, a gente quer algumas dicas de um cara de sucesso como ele. Anderson Nogueira, seja muito bem-vindo, meu irmão. Show de bola, obrigado Henrique, obrigado mesmo aí. Não acredita em tudo que ele fala não, tá? Porque ele aumenta um pouquinho, né? Não. Mas obrigado mesmo, de coração aí, pela oportunidade, por confiar também no nosso trabalho. Muito obrigado, cara. Cara, se tem alguém que tem que agradecer aqui, sou eu. Pô, além de você nos ajudar, porque esse projeto tá de pé graças a você também. Você sabe disso, Então quem tem que agradecer sou eu. Eu sou eternamente grato a você por tudo aquilo que você tem feito pela gente. A gente ainda não tem uma expressão por enquanto, porque muita coisa bacana tá vindo por aí. Mas, assim, eu sou muito grato de alguém que acreditou na gente quando a gente não era ninguém. A gente continua não sendo, né? Mas daqui a pouco a gente vai ser, se Deus quiser. Tá bom? Então, sem mais delongas, como eu falei aqui pro Marciliano a semana passada, eu vou falar pra você. Show. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Conte-me tudo, não me esconda nada. A gente queria conhecer um pouquinho da história do Anderson. Manda aí. Quando tudo começou? Eu sei que fica tranquilo, fica em paz, fica relax, que a gente vai caminhar muito bem. Pode se soltar, tá bom? Não, vamos lá. Tranquilo. Anderson na infância, manda lá. Anderson na infância. Pô, cara, eu curti muito a minha infância. Da onde você vem? Eu Desculpa. sou do interior de São Paulo, aqui mesmo, né? Sou da região ali de Ourinhos, né? Nasci em Ourinhos e me criei numa cidadezinha chamada Timburi. Timburi. Cara, Timburi é uma cidadezinha muito pequena. Minha esposa... Do mesmo jeito que entra, sai. Do mesmo jeito que entra, sai. Carro lá só tem duas marchas, né? Primeira e segunda, porque já sai da cidade. É bem isso aí. Pelo mesmo lugar que você entra na cidade, você sai. Mas é uma cidade maravilhosa, né? Nós fomos nos criados lá, minha família toda, meu avô, né? Até o ano passado faleceu, mas com 90 anos, então muito conhecido, né? Foi uma perca muito grande pra gente, mas foi muito legal. E aí eu tenho muitas boas lembranças, né? Porque eu curti demais, né, cara? Eu sou do tempo do interior. Não, assim, teve muita liberdade, né? Muita oportunidade. Eu cheguei, né? Eu morava numa fazenda, né? E estudava em uma outra fazenda. Então eu ia a cavalo estudar. Caramba, olha só que louco. Cara, então, só que foi muito bom, muito maravilhoso, mas eu criei um trauma, cara. Eu não gosto de frio. Conta essa história, que essa história é bacana. Cara, é muito frio. E aí, o que acontece? Como eu, no primeiro ano,
Eu ia para a escola, meu irmão e meu tio, da mesma idade, um ano mais velho que eu, nós íamos junto. E depois, no outro ano, ele foi estudar na cidade. E aí eu precisava ir, eu ia sozinho. Só que, cara, era 6 horas da manhã, um frio e às vezes choveninho. E eu ia de luvinha, eu me lembro disso, né? Eu ia de luvinha, segurando a rédea do cavalo. Montou no cavalo e vamos que vamos. E vamos, cara. E a hora que eu acordei, chegava lá pra abrir a mão da rédea do cavalo assim, cara, eu lembro de uma Tava dura. Pampa. Tava dura, meu. Puta que frio, cara. Nessa época, qual cidade? Era em Timburi. Em Timburi. Timburi. Morava época, em uma fazenda e estudava em outra. Eu sou dessa época, cara. Geava naquela região muito, né? Cara, era muito frio. Era muito frio. E aí eu, no alto, onde via o rio Paranapanema, o rio Itararé ali, dava pra ver o Paraná ali, então vinha uma brisa ali que eu vou te falar. Meu. Quando eu era adolescente, eu viajava muito de carona de caminhão pra Londrina, que passa ali por perto, né? E eu me lembro uma noite, eu saí, acho que era uma sexta-feira à noite, tava um calor aqui, e eu fui de manga de caminhão. Rapaz, a hora que eu cheguei em Londrina, cara, as plantações assim, tudo branquinho, tinha geado. Eu quase morri de frio aquele dia, cara. E é engraçado que todas as minhas férias eu gostava de ir pro Mato Grosso. Tá. Porque lá, inclusive, lá é quente, morava numa né? cidadezinha pequena também. E podia dirigir, né, cara? Então, jovem, dirigir, queria era um carro, né? relógio, trator lá na fazenda, puta. Então era muito legal e eu gostava muito do calor. Então, e o Anderson, ele é casado, tem filho? Fala um pouquinho. Casado. Daqui a pouco a gente volta para a infância. Mas, legal. Mas vamos lembrar da família, né? Que é a nossa base, nosso alicerce, né? Então, eu fui para o Mato Grosso, né? Da última vez que eu tive várias vezes. Fui para o Mato Grosso, voltei. Eu tinha o meu padrasto, onde aprendi muito. Eu cheguei até a te comentar um pouquinho antes de algumas situações. Mas em 2003, eu fui estudar em Cuiabá, fazer a faculdade. E em 2004... Você é formado? Sou médico veterinário. Você é médico veterinário? Sou médico veterinário. Legal. E aí eu conheci a minha futura esposa, né? No caso, a namorada. 2003? Em 2004. 2004. Eu fiz primeiro ano de faculdade lá mesmo. E depois eu conheci a minha esposa que fazia um curso de odontologia. E ela é de Londrina. Tá. Ela é de Londrina. Eu sou do interior de São Paulo, bem pertinho Londrina, ali. Morei em Londrina. Vamos nos encontrar lá. Um abraço pessoal de Londrina aí que eu sei que assiste sempre. Show de bola. E aí eu conheci minha esposa. Cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida até que meus filhos nascessem, né? Sim, sim. Mas, cara, foi uma benção. O nome dela é? Paula Renata. Paula Renata. Doutora Paula E você tem 2 filhos, é isso? 2 filhos. Aí tem todo um processo aí por dentro, da história aí, né? Sim. Para que viesse essa promessa aí de Deus na minha vida, né? Mas foi um processo bem doloroso da nossa vida. Mas foi uma bênção. Venceu. Puxa. E o nome deles e a idade? É Luiz Guilherme, vai fazer 6 anos agora em junho, dia 24 de junho. E o Pedro Henrique, que é um milagre também na nossa vida, que vai fazer 5 em dezembro. Tá. Como eu sei que você é um pai muito meloso, cara, manda um abraço, um beijo para eles aí. Meu filho, Luiz Guilherme, Pedro Henrique, amo vocês. E para a esposa, senão você Paula apanha, Renata, cara. Que é meu amor da minha vida, meu presente que Deus me deu, cara. Legal, cara, legal. E é bom. Quanto tempo de casado, então? Juntos, nós vamos indo para 19 anos. 19 anos. Casados vai fazer 19 anos, vai fazer 13 anos, né? Tá. Fazer 13 anos de casado. Bacana. Parabéns, viu? E hoje não é muito comum, né? Um casamento durar assim, né? Embora o meu já tenha bem mais, né? Mas é verdade. É raridade, né? E parabéns mesmo. Vamos voltar lá para a infância? Vamos voltar para a infância? Então, você ia a cavalo. E você foi crescendo, né? Crescendo, cara, mas eu aprontei porque a vida na fazenda, cara, pô, a gente ia fazer muitas coisas. Uma das brincadeiras que a gente tinha oportunidade lá, né? Era com o estilingue, bulldog, que outros falam, né? E brincar com mamona, né, cara? Pô, legal, hein? Aquilo arde nas costas. Arde pra caramba, mano. Isso era muito legal. E aí as idas escondidas que nem sabia nadar direito ir pro açude, né? A mãe achando que a gente tava por ali brincando no campinho de futebol. Que isso, cara? Cara, Deus cuidava, viu? Cara, essa geração de hoje não sabe muito o que é isso, né? Nem imagina.
Não, Como era bom. Hoje eles ficam atrás de um videogame que eu acho que deve ser legal também, né? Então, não é minha área. Olha pra você ver. Cara, eu nunca na minha vida tive um videogame. Eu não era muito ligado com isso. Eu gostava sempre muito sou muito braçal de colocar, de participar, de brincar. Na época, né? Apartar bezerro, mexer com cavalo, laçar. E na época lá, um videogame não era pra qualquer um, né? Tinha que ter. E aí meu tio tinha. E às vezes eu brincava um pouquinho lá com ele, mas nunca tive, não sou muito ligado nisso. Legal, eu tenho. E aí, inclusive, meus filhos também não têm. Agora ganhou do primo lá um videogame também. Eu não faço questão nenhuma de dar, porque o momento que eu tenho de oportunidade, a hora que tá lá, eu sempre procuro fazer alguma coisa de estar brincando, andando de bicicleta, indo pra piscina, fazendo traquinagem, sabe? O cara mora numa chácara, né? Não, vamos falar uma fazenda, né? Que você é muito humilde, né? né? E é lá que você se recolhe para recarregar as baterias. É bem isso aí. Eu moro num condomínio, né, na cidade, mas é assim, dá 10 quilômetros da chácara, né? Então aí a gente procura ter essa oportunidade de eles estarem em contato com a natureza, com os bichos. Cara, tem periquito, tem galinha. Outro dia a gente tava com um frango lá dentro de casa, no condomínio, solto na rua ali, os vizinhos ficam loucos, né, cara? Porque a gente aparece cada dia com um animal lá. Sou veterinário, né, cara? Então... E a gente tava contando quantos animais a gente tinha. É o Dr. Pet, né? Mais ou menos isso, né? E aí os amiguinhos à frente da minha casa é sempre lotada de criança, né? Então é muito legal isso, porque de um quarteirão ao outro ali dentro do condomínio tem 17 crianças na minha rua, né? E aí fica tudo ali na frente da minha casa, meus vizinhos muito gente boa, bacana demais. Eu aprendi um princípio que você, quando seus filhos for maior, você vai usar mais ele, né? Eu aprendi com um pastor amigo meu. Seja amigo dos amigos dos seus filhos. É a melhor forma de você manter eles por perto. Entendeu? Verdade. Então seja amigo. Verdade. Porque muitas vezes o pai não quer ser amigo do... Pois Fique próximo, porque aí você vai manter o seu filho por perto. Próximos, né? Exatamente. É isso aí. Você começou a crescer, chegou na adolescência. Cara, legal, essa cidade de Timuré, ela é marcante, embora uma cidadezinha muito pequena, que eu tocava trombone numa banda orquestral da cidade. Comecei a entrar lá, a banda municipal, e cada um aprendendo uma coisa, e na época eu usava aparelho. E aí, cara, pra tocar aquilo lá, cara, machucava tudo a boca. E o que eu fazia? Eu pegava um copinho descartável de plástico e recortava e colocava no aparelho para poder apertar aqui assim. E aí eu tocava. E o que acontece? Quando eu tava com 12, 13 anos, aí tinha o carnaval lá. Só que daí a gente era remunerado por isso, pra tocar. E ganhava um dinheirinho. Pô, vambora. Entendeu? E tocava os matinês lá e tal. E aí já comprava... Eu tinha a minha eguinha lá, a Pampa, que eu ia pra escola. E aí daqui a pouco já comprei umas bezerrinhas. E sempre ligado nessa pegada aí do sítio, da fazenda e tal. E aí foi indo, né, cara? E eu sempre fui um cara que gostei de trabalhar, não gostei de depender de dinheiro da mãe, né? E eu gostava de trabalhar, fazia minhas coisinhas ali. Eu até gostava, mas minha mãe não tinha. Vender picolé, fazer alguma coisa, sempre, né, me envolvendo por isso. E aí, cara, as coisas vão acontecendo, vai tendo oportunidade e a gente vai abraçando, né? E aí depois minha mãe, meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 3 anos de idade. Você foi criado pela mãe, então? Pela minha mãe, meu avô e minha avó, né? Que me deu suporte, porque daí minha mãe trabalhava, e aí tem um irmão e uma irmã. Foi bem difícil ali, mas foi maravilhoso a minha infância, né, cara? E aí com isso a gente, não podia se deixar bater, né? E corria atrás do prejuízo o tempo todo. Do prejuízo ali, né? E aí minha mãe, né, conheceu uma pessoa e ele tinha uma condição legal e foi para o Mato Grosso, tinha terra lá, é onde eu aprendi muito, né? Conheci meu padrasto. Saiu do frio? Saí do frio, fui pro Mato Grosso, pelo amor de Deus, cara. E aí eu tive uma passagem lá, fui em 89, fui, voltamos, num período desse eu perdi um tio, né, que era muito querido, e a gente em 92 voltamos pra cá e ficamos de volta. Aí nesse período aí, passou-se nesse período eu ter na banda e tudo mais, depois em 2000 nós voltamos pro Mato Grosso.
E o meu padrasto, eu aprendi muito com ele. É um homem que, assim, muito reto, muito trabalhador. E embora eu não tinha, assim, um contato assim muito com ele, mas ele sempre nos respeitou, sempre nos ensinou o que era certo, sabe? E o fato de ele não facilitar as coisas, mas nos deu a oportunidade de estudar, Sim. que isso foi o maior patrimônio que Deu, nos né? deixou. Na verdade, Tá? deu. Isso nos ensinou muito, porque ele não facilitou Tá. as coisas, tá? Embora ele tivesse condições. E aí isso nos tornou um homem, né, cara? Então eu sou eternamente grato, tenho um amor, um carinho por ele, né? Maravilhoso, se chama José Amorim. José Um Amorim. homem respeitado, simplesmente uma admiração eterna. Aí você foi crescendo e deixa eu te perguntar uma coisa que ficou na minha memória, né? Desde que eu entrevistei o Fernando Seabra, ele falou do tal do Day One, o dia. O dia que você despertou e falou, cara, eu quero ser empreendedor. Você tem um dia, assim, um momento que você falou, cara, a gente estava conversando, você atendeu muito, né? No consultório e tal, né? E aí, mas assim, você sempre teve essa veia empreendedora? Teve um dia que você falou, pô, é isso, trabalhar para alguém eu não quero mais não. O que aconteceu? Eu sempre tive essa pegada de querer ganhar o meu dinheiro, desde muito pequeno. Então eu não tive esse dia, mas eu tive, eu fiz a minha faculdade, saí da faculdade, eu tinha uma bis que era da minha irmã. Tá. Ou seja, eu que não era tinha sua. Nada, tá? Mas eu tinha algo que foi fundamental pro meu crescimento em todas as áreas, cara, que foi ter conhecido a minha namorada, então noiva, esposa. Sim. Porque eu iria voltar pro interior, tá, onde eu morava. E minha esposa, né, sempre batendo ali que a gente junto ia fazer, ela me ajudar. Cara, e foi um negócio assim tão de Deus, que um dia eu estava subindo na Avenida Mato Grosso, em Cuiabá, uma avenida bem curta, mas muito no centro. Cara, eu estava no carro do pai dela. E passei na frente de um lugar ali onde tinha um telhadinho assim, era um estilo pet shop mesmo. Tá. Ela olhou para mim e falou assim, nossa, aqui daria um pet shop muito bom, né? Só que estava alugado ali, estava funcionando uma empresa. Sim. Ela falou, mas vamos ver se ele não aluga? Eu falei, nossa, mas é muito audácia eu entrar dentro da empresa de alguém para perguntar se o cara não quer sair dali, se ele quer me alugar ali. Eu já falei pro Santos se ele quer alugar aqui para mim também. Falei, caramba! E aí, mano, a gente entrou nesse lugar e perguntou se de repente não teria um espacinho ali e tal. E a pessoa falou assim, olha, a gente está pensando em sair daqui sim, mas o proprietário daqui, ele tem uma distribuidora de ração pet. Você é veterinário. E eu sou veterinário, uma ração pet e tal. Falei, cara, esse negócio pode... Ele falou, vou ler uma conversa de vocês. Foi muito legal, cara. Isso aí foi o start. Pro start pro negócio hoje. Então, o que aconteceu? Ele me apresentou uma pessoa chamada José Luiz. E aí, né, a gente conversou, e foi muito legal que ele marcou num local, e esse dia eu estava indo no CCZ, que eu ia montar uma empresa de controle de pragas. Estava tentando, porque eu não precisava de muito investimento. E aí eu recebi uma ligação, falou, o seu José Luiz quer bater um papo com você e tal, vamos marcar. E ele marcou num local, e a distribuidora aí embaixo era 3 andares. E eu fui subir nessa escada e eu não conhecia ninguém do interior. E aí eu falei, pô, eu tô subindo aqui, não conheço ninguém, cara, esses caras vão me matar aqui, meu, o que eu vou fazer aqui, né? E eu já comecei a viajar, sou medrosão nesse sentido, né, cara? E daqui a pouco cheguei ali, sentado numa mesa, assim, e ele não tava ali. Daqui a pouco, várias pessoas trabalhavam com ele, daqui a pouco ele chegou. Aí, daqui a pouco ele olhou lá, tudo bem, Anderson, tal, como que é e tal. E eu tava ali, meu amigo, atrás de um salário, porque eu tava ali quebrado mais que arroz de terceiro, né? E ele chegou, perguntou o que eu fazia, médico veterinário, pai e tal. E ele me perguntou o seguinte, olha, se ficaria legal a gente fazer um prolabore e a gente ter uma sociedade ali de 50%. Cara, eu tava atrás só do salário, né, cara? E o cara me propõe uma sociedade, eu falei, cara, tá fechado. E aí ele perguntou, tá, mas o que você tem pra gente começar? Eu falei, cara, o peito e a coragem. Ele falou, bom. Legal, hein?
Aí, daí eu falei, eu tenho um CNPJ que eu comprei, esse CNPJ que está inativo há 7 anos já. Ele falou, então legal, vai lá e abre uma conta então no Banco do Brasil e vamos começar. Eu falei, cara, esse negócio tá errado. Não é possível, um cara que nunca me viu, não me conhece, e vê. E aí ele pegou na minha mão. Isso já tem 13 anos. É o documento que nós assinamos naquele dia. Nós não temos um documento assinado. Caramba. O cara acreditou em mim, que sabe? Isso é muito legal, né? Cara, e isso, assim, é um hoje cara em que dia, acreditou em mim. Hoje em dia os caras assinam, reconhecem firma tal, e não pagam. E mesmo assim ainda tem problemas. Ainda tem problemas. E aí ele conheceu. Então, assim, isso foi por conta da minha esposa estar ali, me falar, e a gente foi e eu conheci essa pessoa. Então, assim, foi um cara totalmente direcionado por Deus, eu não tenho dúvida na minha vida. Ele acreditou em mim, né, naquele momento, e dali a gente começou. Então a gente montou um pet shop, e aí eu sou um cara talvez um pouco ousado, e aí começou a história do pet shop, uma clínica. Só que daí o que aconteceu? Todas as vezes que alguém ia lá pagar uma conta, que eu fazia o atendimento, ele perguntava, cara, mas é muito caro, ficou isso aqui, você não tem um plano de saúde não? E dava risada. Bom, 1, 2, 3, e a gente falou, cara, a gente precisa montar esse plano de saúde. E aí começou a história do plano de saúde animal, e aí surgiu a Planvet, que é um plano de saúde animal que tem cobertura nacional. Legal. Tá? A gente já está em alguns estados hoje pelo Brasil. Mas o que aconteceu? Para montar esse plano de saúde, nós tínhamos que ter alguém que atendesse esse plano de saúde 24 horas. Tá. Puta, daí surgiu a oportunidade. Cara, e agora? Como que é? Quem que vai atender? Aí nós fomos e montamos um hospital veterinário 24 horas. Caramba. Chama Veterinária Mato Grosso. Nós montamos o hospital para poder viabilizar o plano de saúde animal. E aí, cara, eu não tinha... já tinha 1 ano e meio que a gente tinha começado o negócio. Mas para montar um hospital, cara, pô, e cadê o recurso, né? E ele me confiou, né? O seu Zé Luiz, num dia lá, ele foi lá e me avalizou, né? Nós começamos o negócio, então ele acreditou. E aí, cara, dali as coisas foram... Cara, você me perguntar como, não sei, cara, mas as coisas aconteceram. Você sabe que eu sempre, quando eu ouço essas histórias, eu lembro da história de Davi. Né? Davi, quando ele foi levar lá comida para os irmãos que estavam na guerra lá e tal, né? Todo mundo olhava pro Golias e para aqueles outros homens lá e falava, cara, ele é muito grande, eles são muito grandes, eu não dou conta não. E o Golias lá desafiando, né? E quando Davi chegou lá, ele olhou e falou, pô, olha o tamanho dessa testa, eu não erro mais de jeito nenhum. Então, o empreendedor, ele é assim. Enquanto todo mundo vê dificuldade, o cara vê uma oportunidade. Então, mas aí que é exatamente isso. O que acontece? A Planvet, ela foi fundamental na minha vida, porque o que acontece? Como nós criamos ela literalmente do zero... É um plano de saúde para veterinário. Para veterinário, um plano de saúde pet. O que aconteceu? Nós montamos o hospital veterinário e aí começou o meu desafio, cara. Porque o que acontece? Nós precisávamos de rede. Sim. Só que quando eu chegava ali para buscar um parceiro, para não ficar só exclusivo nosso, a hora que eu chegava para te chamar como um pet shop, uma clínica lá para credenciar, parceiro. Aí você falava, me atendia, porque você me conhecia. Sim. Mas aí falava assim, pô, o Anderson tem um pet shop. O Anderson tem o plano de saúde. Eu vou fortalecer e o Anderson tem o hospital. E eu vou colocar o meu parceiro, o meu cliente para ele? Negativo. Eu vou fortalecer o concorrente. Cara. Eu tinha credenciado no interior, mas não tinha credenciado ali em Cuiabá. Entendi. E aí o trem foi... E aí o que acontece? Eu fui criando um contrato, fomos desenhando um contrato, e eu fui sempre treinado a pensar que todo cliente queria, de certa forma, nos ferrar. Vou dizer essa palavra porque eu não encontrei uma outra melhor. Mas, assim, ele quer se aproveitar de alguma situação. E com isso, nós fomos desenhando esse plano de uma forma aonde eu fui me bloqueando ali, essa situação. E com isso, o que aconteceu? A gente começou a identificar e pensar o seguinte, cara, aonde tem uma dor, precisa ter uma solução. Sim. E aí, a gente foi vendo isso aí, cara. Então, onde tem dor, tem uma solução. Onde tem dor, tem uma oportunidade. Tem uma oportunidade. Eu só tenho que descobrir como. E aí, a gente foi indo. E nesse meio tempo, eu já sabia o valor da recorrência. Desse planinho recorrente. E minha esposa é dentista, surgiu uma oportunidade de uma clínica. E o negócio, quando ele é de Deus, cara,
As coisas vão acontecendo. Ele é para você. E um dia minha esposa trabalhava todos os dias, trabalhava muito, tá? Ela estava deitada no sofá da casa. Morava com a mãe dela ainda, nós não éramos casados. E o pai dela tem um material de construção, estava bem próximo. E o pai dela foi lá chamar ela. No que tava chamou ela, porque tinha um dentista que queria conversar com ela, ela pegou e me perguntou, Anderson, então, e ela crente que eu ia falar não. E eu falei, olha, vamos conversar então, vamos ouvir. E aí, cara, ele pegou e ofereceu uma empresa chamada Sorrir. Tá. E aí nós começamos aquele negócio e ele atendia num modelo muito bacana, que é só atende PJs, é uma espécie de um plano, mas é uma assistência odontológica. E, cara, eu já sabia o valor da recorrência. Sim. E ele nos apresentou um modelo, eu falei, queremos. E aí, cara, aquilo começou. Também você me pergunta como a gente conseguiu comprar aquela clínica lá e como a gente começou. E dali foi o nosso... Recorrência, só para a galera entender, é aquela mensalidade que o associado ali, né, ele paga Exatamente. Todo mês, né? Paga e isso mês. Faz uma grande diferença, né? Uma grande diferença. Então, assim, quem conhece o valor disso... E aí, o que acontece? O plano de saúde animal, ele com certeza, o valor que é pagado por credenciado, ele é um valor abaixo da tabela. Sim. A da odontologia é a mesma coisa. E quando você cobra um valor de uma mensalidade baixa, para qualquer pessoa normal, ele olha e fala assim, cara, essa conta não fecha, jamais. Aonde que eu vou oferecer meu produto por uma mensalidade? Sim. E o cara não quer. E eu falava assim, eu sempre achava bom, que maravilha que eles não querem. Porque se eles entenderem, todos entendessem a magia desse negócio aqui, todo mundo não ia acabar o meu negócio, né? Então é mais ou menos isso. Sim. E aí... Com isso, aí vem surgindo as oportunidades, né? Você vai vendo que, poxa, tem deficiência nesse lugar, nessa outra. E aí uma das situações que... Você é um criador de soluções. Cara, eu não vou dizer que eu sou esse criador, mas assim, a gente... Você busca, né? Busca essa situação, vê essa oportunidade. Por exemplo, meu sócio, o seu Zé Luiz, ele mexe em várias atividades ali. E uma delas é com um posto de gasolina. Tá. E aí um dia eu cheguei pro Zé e falei, Zé, a gente precisa montar um plano de saúde para os carros. Olhou para mim, pô, mas para os carros, cara, aí ficou difícil, né? E aí eu expliquei sobre essa situação, como seria. E aí, depois de um tempo, o que aconteceu? Eu vi até, já fazendo propaganda aqui agora, eu vi a Localiza montando alguma coisa parecida com o que você a gente já teve a ideia. Falado, né? Mas aí a gente, né, acabou desenhando um produto ali, onde a gente atende hoje esse público e vai atender com muito mais soluções para ele. Mas de certa forma, solucionar a dor daquele cara. Legal. Basicamente é isso. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos ter mais uma pausinha aqui. Eu vou pedir para você aí não sair fora, não passar para frente. Ouve aí, a gente tem 2 patrocinadores que nós vamos rodar agora. Tem 2 recados para vocês aí. Manda aí, tá bom? Já conhece a Seime? Somos o primeiro aplicativo brasileiro de mensagens instantâneas com criptografia de ponta a ponta. Com o Seime, você tem mais vantagens, com novas funcionalidades que vão te dar mais tempo e produtividade, como grupos e hubs em abas separadas da aba do chat. Agendamento de mensagens, transcrição de áudio para texto, online visto por último invisíveis, proibir o reencaminhamento de mensagens, áudios e documentos. Tudo isso e muito mais em nosso app com segurança e privacidade. Seime. Fácil, legal, produtivo. Eu quero falar com você agora sobre a Indie Hub. A Indie Hub é uma plataforma que veio para auxiliar o empreendedor. Lá você vai conseguir esclarecer todas as suas dúvidas em todas as áreas que envolvem uma empresa. Então, por exemplo, se você tem problema na área de vendas, você vai clicar lá, você vai contratar um consultor e vai explicar o problema para ele e ele vai te ajudar a solucionar o seu problema de venda. E seja na parte tributária, seja na parte trabalhista, seja na parte administrativa, na parte financeira, para todas essas áreas existe uma pessoa especializada ali que vai poder te auxiliar. Então você não tem mais desculpa para não crescer. Entre em contato com a Indie Hub, eles têm a solução para você. Então vamos lá, Anderson, vamos continuar a nossa resenha aqui. Antes dos anúncios dos patrocinadores, você estava falando sobre o plano de saúde para carro. Né? E eu vou sair um pouquinho dessa história para te fazer uma pergunta ligada a automóvel de uma certa forma, né? Me conta um pouquinho
Você teve um imprevisto, você teve um acidente um tempo atrás. Foi de moto, né? Foi. Conta um pouquinho essa passagem pra gente. Cara, foi bem legal. Foi bem legal. Como assim, pô? Foi bem legal? Pois é, cara, foi bem legal, porque eu tava... Eu posso te falar que eu tava no melhor momento da minha vida, cara. Tava nos projetos bacanas, tinha legal. IDP ainda não estava no nosso radar aqui, tá? Mas eu tava num momento muito bom, cara. Tava tudo dando muito certo. E minha esposa tava grávida de um tratamento de 5 anos, tá? E as empresas rodando, ganhando uma graninha ali, dando certo, viajando. E tinha vindo o nosso filho de um tratamento de 5 anos. E eu andava de moto, fazia trilha. Cara, uma coisa de louco, né? Você ama fazer isso, né? Amava, né, cara? Porque... Aí o que aconteceu? Era até assim, às vezes exagerado, porque às vezes tinha um feriado, por exemplo, no meio do mês, da semana lá. Então, pra mim, era óbvio que tava tudo certo já da nossa trilha. Mas pra patroa, ela tava lá fazendo uma ideia ali junto pra gente ir pra algum lugar, por exemplo, pra Chapada, alguma coisa assim. E a hora falou, não, mas é feriado. Eu falei, sim, é feriado. Tipo assim, e aí? E daí, né? Mas a minha trilha já tá combinada. E aí era um problema, né? E o que acontece? Eu tive uma prova, eu não participava de prova, eu andava até bem de moto, mas eu não participava de prova. E aí, naquele dia, ia ter uma prova, eu ia participar. Minha esposa estava grávida de 7 meses e ela pediu para mim não ir. Eu falei, não, que eu queria ir. E não levei ela, porque na época estava tendo uma pandemia lá de vírus lá da chikungunya e dengue lá, hemorrágica, uma série de situações. E eu não queria que ela fosse, porque era no meio do mato e tal. E eu tive um acidente e eu tinha encerrado a minha prova, estava aguardando os amigos, eu tinha ido muito bem na prova, tinha pegado um pódio. E isso, a minha prova terminou, era às 10h30 da manhã. E quando foi meio-dia, estava acabando as provas, eu estava indo pra gente almoçar, pegar uma mesa lá para depois voltar a andar. Sim. Nesse meio tempo, alguém que estava voltando, tinha participado da prova, estava voltando e procurar a chave do carro olhando pro chão. E eu olhando pro mundo da lua, felizaço, cara. Felizaço. E bati de frente de moto com uma outra moto. Meu Deus. E nesse momento eu tive uma avulsão, um arrancamento dos nervos da C5, C6, C7 e C8. Naquele momento desligou o meu braço e eu perdi o movimento do meu braço. Poxa. E, cara, minha esposa estava grávida de 7 meses e eu quase não o conheci, porque eu poderia ter ficado tetraplégico, né? Eu poderia ter morrido ali, naquele momento. Mas foi um momento muito, muito delicado da minha vida, mas Deus cuida dos detalhes. Sim. Porque no momento que eu mais precisava, eu estava destruído naquele momento ali, Deus mandou meu filho, né, cara? E eu pude pegar ele no braço e me deu um outro ânimo, um outro gás. E, cara, foi maravilhoso. Esse filho foi muito esperado, foi uma fase muito difícil da nossa vida. E aí quando eu tenho, né, essa empresa que eu estava na Avenida Mato Grosso lá, e eu me lembro que eu tinha ido no médico, foi o dia que caiu de verdade a ficha para mim, para minha esposa lá. Eu estava saindo do médico e ele falou, olha, se tem alguém que pode te operar, é um médico em Florianópolis. E eu estava subindo. E eu já tinha me convertido, né? Eu sou batista. E eu estava ouvindo a história de José na Rádio Nazareno, lá em Cuiabá. E bem na hora que eu estava passando na frente da minha empresa, dentro do carro, que eu fiquei afastado da empresa 1 ano, sem ir na empresa, eu ouvi a história de José, aonde José foi vendido, né, no propósito de Deus para salvar uma nação. O que parecia um desastre, uma desgraça aos olhos do homem, eram os planos de Deus. E naquele momento eu coloquei no meu coração que eu era o José, entendeu? Que aquela desgraça aos olhos do homem era um plano de Deus na minha vida. Sim. E eu consegui dar glórias a Deus pelo meu acidente. Entendeu? Foi muito profundo isso, foi um momento que eu estava... Foi muito legal. E aí o que aconteceu? Eu consegui entender na íntegra o que é dar glória a Deus. Sim. Em todos os momentos. Sim. Naquele momento, inclusive, de desgraça, sabe? E eu cresci muito. Isso fortaleceu muito, muito, muito o meu casamento com a minha esposa. E eu consegui olhar para ela
e ver assim o valor de uma mulher, cara. Porque eu me perguntava em alguns momentos, cara, será que eu faria isso pela minha esposa como ela está fazendo por mim? Porque ela estava grávida de 7 meses. No momento que ela precisasse que eu levantava ela da cama, Ela que teve que... ela que estava me levantando da cama, porque eu não conseguia me virar na cama. Puxa Eu estava vida. destruído. Cara, eu estourei os 2 joelhos, eu perdi ela o de movimento do braço, eu barriga. quebrei o braço, eu estava literalmente ferrado, sabe? E aí eu vi o quanto ela me amava e eu aprendi a amar ainda mais, a respeitar a mulher. Né? E eu falei, puxa, obrigado, Deus, pelo presente que o Senhor me deu. Amém. Porque minha esposa... Família é a base de tudo, né? Família é a base de tudo. Eu já falei em outros podcasts aqui, a gente sem a família, a gente não é ninguém, né? Cara, e assim, minha esposa... A Bíblia diz que a mulher sabe edifica, né? Edifica a sua casa. Bacana. E a minha esposa, ela é muito sábia, né? Sim. Ela é muito sábia e muitas vezes a gente tem alguns confrontos porque minha infância foi completamente diferente da dela. Sim. E meu avô dizia muito isso, e eu digo muito isso inclusive para meus filhos, né? Meu avô diz o seguinte, que couro de homem não dá primeira. Então tem que ralar. Tem que ralar. Né? E aí couro de homem não dá primeira. E a minha esposa é, né, a mãe, é isso de acalentar, de cuidar, e às vezes a gente tem alguns confrontos, mas aí em alguns momentos eu não dou razão, mas depois eu reflito, né? Exatamente. A gente vai vendo e geralmente elas têm razão. geralmente ela tem razão. Isso é isso que eu tenho que admitir, né? Que cara, geralmente elas têm razão, né? Geralmente elas têm razão, né, cara? Mas o casamento, ele é maravilhoso, ele é uma coisa de Deus, né? Sim. Ele é o bem mais precioso para Deus, né? Sim. Para avaliar a família é a base mesmo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você sofreu um acidente de moto com outro motoqueiro, lógico, né? E ele? Machucou muito? Cara, ele machucou muito. Ele foi para UTI, né? Ele quebrou a mandíbula em 4 lugares, quebrou a perna em 2 lugares, fêmur, perfurou o intestino, quebrou a bacia. Nossa. O cara se rebentou. Caramba. Mas tá vivo, o nome dele é Breno. É. E já está andando de moto, já faz um bom tempo já, mas ele tem teve contato um encurtamento. Com ele? Não tenho contato com ele. Não. Mas ele teve um encurtamento na perna de 3 centímetros. Ele teve uma diferença, mas... Tá bem, né? Graças a Deus. Tá bem, graças a Deus. E assim, cara, o agir de Deus na minha vida é tão grande que acontece? Por nós tratamos 5 anos para engravidar do Luiz Guilherme. Quando o Luiz Guilherme estava com 8 meses aqui no nosso braço, a minha esposa ficou grávida natural do Pedro. Caramba, Pedrinho. Que legal. Veio ali, cara, natural. Aí completou. Sem... Cara, pra você ter uma ideia, não veio o ciclo dela. Caramba. O Guilherme parou de mamar, né? Ela não amamentou, não veio o ciclo. O peito dela, no caso, diminuiu, parou o leite e ela falou, vou fazer um teste. Tava grávida de novo. E aí ela precisava fazer aquelas agulhadas, daí inoxaparina, e aí a gente fez todo o tratamento. E Pedrinho, tudo certinho. Tá. Cara, é maravilhoso. Legal demais, cara. Vamos deixar esse lado abençoador para muita gente que vai ouvir, eu tenho certeza. Legal. E vamos partir para uma parte mais técnica agora e mais profissional. Hoje o grupo de empresas que você tem envolve a EdPay, que a gente sempre fala aqui, a EdHub, né? E eu nunca falei aqui da Colmeia. Eu queria que você falasse um pouco da Colmeia, para as pessoas que estão em casa entender qual que é o projeto da Colmeia, qual que é o trabalho da Colmeia. Lá em Cuiabá eu sei que já é bastante conhecida, você já tem um trabalho mais consolidado e agora você pretende expandir nacionalmente aos poucos, né? Conta um pouquinho como funciona, qual que é o projeto, para as pessoas conhecerem um pouco mais. Legal. A propósito, você sabe por que EdPay? Eu sei, mas eu quero que você responda. De verdade, porque você já me falou, né? Legal. Então, nós estávamos com uma dificuldade enorme para conseguir encontrar um nome bacana, né? E na ocasião, nós contratamos uma agência para vir vários nomes. E o que aconteceu? Veio um dos nomes veio Identidade. E a gente queria trabalhar com as comunidades ali. E da Identidade, como eu sou cristão, os meus 2 outros sócios eram cristãos, e nós falamos, cara, vai ser de pregar o evangelho. Legal. E aí nós fomos, né? Nós falamos, de alguma forma, isso aqui vai ser canal de bênção na vida de pessoas. Tá. E aí, Por isso que é o banco da comunidade, né? O banco da comunidade PET, da comunidade evangélica, da comunidade de músico. Comunidade católica, enfim. E assim vai, tá? Muito legal. E aí, a Colmeia, ela veio para que unisse
esses nossos usuários. Então tem lá os usuários da rede de posto de gasolina, mas ele não necessariamente vai lá na nossa odontologia. Se nós da odontologia não vai no PET, não vai. E aí nós, né, precisávamos fazer de alguma forma unir. Criar um ecossistema para colocar tudo isso aí. E aí veio esse nome, cara, e a colmeia ela é perfeita para isso, porque cada colmeia é um benefício para esse nosso usuário. Legal. E aí surgiu a colmeia. E o que acontece? A colmeia ela envolve, né, basicamente, o início dela foi as empresas do grupo e envolve, né, a parte PET, a parte de saúde para humanos. Então, nós temos hoje telemedicina PET, telemedicina, né, para humano, telepsicologia. Então, se eu tenho um cachorro lá e eu tenho um plano de vocês, começou a passar mal, eu chamo lá um veterinário, faz uma consulta a qualquer momento. A qualquer momento. E vai falar, olha, o cachorro está sentindo isso, isso e isso, e vocês vão ter que fazer uma toda avaliação. essa avaliação ali, né, por essa telemedicina. Podemos prescrever, vai essa assinatura dessa receita e a solicitação de algum exame digital, e aí a gente pode ao ponto de direcionar ela para um parceiro da colmeia, onde ele vai ter benefícios ali, tem descontos para os gastos ali naquela clínica. O mesmo princípio é na parte da clínica para humanos, ser humano, exames, mais barato. Então, aliás, assim, ser humano também é gente, né? Já dizia um ex-ministro. Né? E aí, de verdade, a gente faz uma parte social porque a gente entrega hoje consultas num clínico geral, por exemplo, a custos de R$20, por exemplo, R$40. Então isso faz muita diferença para uma pessoa hoje que não tem um plano de saúde. E muitas vezes a pessoa não quer enfrentar o SUS e acaba não se cuidando. Muitas vezes ela enfrenta, tenta, fica horas, às vezes passa a noite lá e não consegue uma consulta. Sim. E depois disso para fazer um exame. Então isso faz muita diferença na vida dessas pessoas. Legal. Tá? Como funciona tudo isso? Então, nós temos, assim... Esse plano de assistência, detalhe um pouquinho mais para mim o plano de assistência. Nós começamos naturalmente na cidade onde nós temos hoje as estruturas. Sim. Tá? Então, nós temos ela local, nossa rede, mas temos um plano onde você compra hoje nacional. Né? Tem cobertura nacional porque você não depende de uma rede para atendimento. Então, são os teleserviços. Tá? Mas na nossa região onde nós estamos em Cuiabá, nós temos clínicas hoje em Sinop, Rondonópolis, Cuiabá. Então nós estamos nas principais cidades de Mato Grosso. Então hoje ele compra um plano de assistência, não é um plano de saúde, é um plano de assistência onde ele tem benefícios e aí está ali alguns produtos já está coberto. Então, por exemplo, um plano de R$129, hoje ele já tem a cobertura lá de uma assistência odontológica onde está incluso o aparelho para ele utilizar, canal, obturação, limpeza, raio-x, extração, aplicação de flúor, isso já está coberto por esse valor. Aí ele ainda tem assistência funeral para ele, a família, ele tem, né, essa assistência telemedicina PET, um seguro por acidente. E assim, muitas vezes a gente se depara em situações onde a telemedicina humana seria só clínico. Só clínico. Mas ele pode fazer essa consulta com um especialista. Algumas especialidades também entregam. Porém, ele precisa pagar um valor, uma coparticipação, mas também é mais barato. Entendi. Tá? E muitas vezes nós nos deparamos com um empresário onde ele diz, não, eu já tenho um seguro aqui, eu já pago assistência para o meu colaborador. A gente fala a verdade. Mas dentro dessa assistência, não dá cobertura para o familiar, do seu colaborador. Sim. Tá? Então, por exemplo, ele tem uma assistência funeral para o colaborador, mas a família do cara não está coberta. Sim. Tá? Isso faz uma diferença tremenda para essas pessoas que hoje ganham ali um salário mínimo, talvez um pouco mais de um salário, que tem lá 3 filhos, paga aluguel, né, energia. Então acaba deixando isso de lado, né? Porque não tem condição. Porque não tem condições. Tá? O cara vai fazer um tratamento dentário no filho, cara, não tem condições. Então arranca o dente, fazer o quê? Está doendo. E isso no futuro, para uma criança, para um jovem, depois para entrar no mercado de trabalho, faz total diferença. A minha mãe, o meu avô, ele tinha dinheiro, mas ele era muito... E disse que quando ela tinha acho que 12 ou 13 anos, ela foi no dentista. Naquela época, tal, fez um orçamento, fora de brincadeira isso. Ela mandou, o dentista deu o orçamento, tal, e meu avô perguntou, e para arrancar tudo, quanto fica? Aí ficava mais barato, ele mandou arrancar tudo. Que loucura, isso acontecia lá antigamente, né? Mandou arrancar tudo. Que loucura, cara, né? inimaginável isso hoje. Inimaginável.
inimaginável. Não. E né, converso muito com minha esposa, estou muito presente ali, mas quando você vê alguns estudos e a autoestima, a autoconfiança das pessoas, sim. o fato, né, você vê a pessoa conversando de cabeça baixa, com a mão, e você vê o testemunho das pessoas depois que ela colocou um dente, o quanto isso mudou na vida dela, meu, isso é... Até questão de saúde, né? Até questão de saúde, até porque tudo começa, né? Tudo começa na boca, né? Tudo começa na boca. Toda alimentação começa então é na isso. boca. E assim, nós incentivamos que ele utilize dessa assistência, porque sempre vai ser mais barato prevenir do que remediar. Do que de verdade tratar e remediar, né? Tá, então você tem... Eu tenho uma empresa lá, eu tenho, sei lá, 10 funcionários. Legal. E eu quero oferecer esse tipo de serviço, né, para os meus funcionários. Legal. Porque o funcionário bem cuidado, ele produz mais. É isso que as pessoas não entendem. Como que eu faço? Mas muitos desses novos empresários já mudou esse conceito, né? Ele já está trazendo. Então é muito bacana isso que você está falando, porque o fato desse empresário nos abrir as portas para que a gente atenda esse cara, mesmo que ele pague, mas ele apenas faça o desconto em folha, ele já está dando benefício para esse colaborador. Tá? Porque nós fazemos algumas coisas diferentes, em preços diferentes, pelo fato dele fazer o desconto em folha. Tá, porque eu não faria isso para o pessoal físico individual, porque aí existe a margina de implência e tudo mais. O custo operacional. Exatamente. Maior, né? Então, quando ele abre essas portas, essa oportunidade, ele pode fazer, vamos lá, usar os exemplos aí dos ditados populares, ele faz do limão uma limonada. Sim. Porque o cara pode colocar isso na política da empresa ali e usar, por exemplo, bom, beleza, eu vou dar lá 50% para quem não chegar atrasado, não faltar, independente de atestado. Entendi. Quer dizer, ele já diminuiu, né? Essa faixa, a falta desse colaborador dentro da empresa. O fato dele bater a meta, ele paga mais os outros 50%. Poxa, o cara está ganhando 3 vezes. Não faltou para ser descontado, ganhou aquele benefício de 50% ou de 100% e está utilizando os benefícios. Porque a gente, como funcionário, sempre pode dar um pouco mais, né? Sempre. Ele só precisa de algum incentivo, né? De alguns incentivos. Então, usar esse gatilho aí, né? Então, é muito legal. Então eu estou na minha empresa, você vem, me oferece o serviço, fala, não, tudo bem, pode ir lá e pode conversar com eles, né? Sim. Aí conversou com o meu funcionário topou fazer, achou interessante, ele vai aderir ao plano e a empresa vai fazer o desconto? Como que é esse trâmite aí? Eu chego lá para o empresário e mostro as vantagens. Eu falo, olha, essa nossa assistência, por exemplo, assistência odontológica, nós atendemos até às 20 horas. O seu colaborador não precisa faltar para poder ir no dentista, como muitos entregam atestado. Tá? Então o cara vai pela manhã, utiliza 1 hora e pega atestado. Cara, como nós atendemos empresário, nós sabemos a dor desse cara, nós procuramos sempre trazer ele nos horários que ele está de folga ou que não vai impactar no horário. Claro que tem algumas situações que não tem jeito. Mas aí o que eu faço? Eu dou o atestado daquele horário que ele está na empresa. Tá? E ele pode voltar a trabalhar. Então, esse é um dos nossos diferenciais. Eu chego lá e te mostro, olha, apresento o projeto e digo o seguinte, você apenas nos faz o favor de fazer o desconto em folha. Então ele tem um termino de anuência, onde tem 8 cláusulas ali dizendo o seguinte, tá bom, eu já entendi como funciona e eu te autorizo. Aí você vai conversar com ele ou com o RH para dizer o seguinte, qual é o momento que está reunido uma parte ou toda a equipe e que menos trabalho dá ali para a empresa, não mudar a rotina dela. Você vai lá e conversa com 1, com 2 ou com a equipe e apresenta a assistência e quem quer fazer a adesão, bem. Mas o que é legal e que é bacana é que muitas dessas empresas, ela pega e diz o seguinte, nós já temos plano aqui para a empresa, a gente fala, poxa, que legal, que bacana. Aí ele olha e fala, poxa, mas você quer me vender e está falando que é legal, já tem um outro. É bacana porque às vezes esse colaborador tem uma assistência e ele está muito bem atendido e ele reclama de barriga cheia. Ou ele está mal atendido e ele não tem parâmetro. Quando ele tem parâmetro, ele vai direcionar se eu quero esse ou esse, essa outra assistência. Então isso é muito bacana. Legal. E o que nós precisamos? De uma sementinha. Porque nós sabemos o nosso trabalho, como nós funcionamos. E depois daquela sementinha, cara, lá vem... Eu tô em São Paulo aqui, mais especificamente em São Bernardo do Campo. Legal. No centro de São Bernardo. Eu quero aderir o programa da Colmeia, o plano de assistência, mas eu preciso oferecer para meus funcionários
a parte presencial, onde ele vai Legal. e tal. Vocês ainda não têm esse suporte, né? Como que é? Nós temos um aplicativo onde todo usuário tem aquela carteirinha digital. Ali ele vê toda a rede, aonde que atende, aonde não atende. Ali ele faz a telemedicina, ele pega a fatura dele. E aqui nós estamos startando, tá? Uma operação aqui, onde a gente descarrega essa demanda em algumas clínicas credenciadas. Tá. E eu tenho esses preços diferenciados. Tá? Então é muito tranquilo. A gente já começou o trabalho para fazer essa rede. Sim. Começa com a rede pequena, naturalmente, e você vai estendendo, principalmente na região onde você tem esses colaboradores. Isso vai no natural. Se eu fecho com você hoje aqui, eu tenho 10 colaboradores, a Colmeia vai buscar parceiros na região, né, nas especialidades, para poder atender presencialmente. Exatamente. É isso aí. E a gente já garante que ele tem hoje descontos de pelo menos 50%. Tá? Então a gente já entrega isso aí, porque já paga nós o plano, temos os né? meios para isso. E ele, cara, mas você não tem um plano só de 129, você tem mais em conta. Nós temos hoje assistência de R$29,90. Que são as tele. Exatamente. Então ele cobre isso em qualquer lugar do Brasil. São as tele. Esse R$29,90, ele cobre também o auxílio... Funeral? Tanto pro PET... quanto pro proprietário do pet. Auxílio funeral pro pet? É isso aí. Caramba, porque velho. É o seguinte, o que você imagina que eles fazem com o corpinho dos animais quando esse animal morre? Não tenho a menor ideia. Eu enterrava quando era moleque. Pois é, quando era, mas hoje não é mais feito isso. Primeiro que é muito mais humanitário você fazer a cremação dele. Né? E, segundo, você não impacta, né, o solo, né? Então, você não tem esse impacto ambiental. E aí, até porque as clínicas elas não podem descartar isso, fazer isso. Tem que ser para um lugar específico que é feita essa cremação. E isso custa. Nós entramos lá com um valor para fazer cobertura desse funeral para ele. Caramba! Então, quer dizer, só aí já paga o plano. Já pagou o plano. R$29,90 e dá plano e tem telemedicina para pet. Quantas vezes ele for necessário fazer muito legal. Assistência. Muito legal, meu irmão. Isso aí. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o link aqui, gente, abaixo. Se você quiser mais informações, de qualquer lugar do Brasil, tá? Você vai clicar aí, vai entrar em contato e alguém vai entrar em contato com você para te passar mais informações. De repente, se você quer trabalhar junto na equipe deles, lá no link você também vai poder entrar em contato para entender como funciona, o que você pode fazer aí na sua região. E me fala só aquele comecinho da remuneração de quem vem trabalhar. Não precisa falar de tudo não, porque senão você assusta o povo, né? Tá, cara, mas isso é muito legal, porque o que acontece? Hoje a gente tem algumas formas de pagamento, de comissionamento em alguns níveis. Então a gente tira algum valor lá e distribui esse valor em comissionamento para quem quer representar, tá? Quer ser um representante da Colmeia. E o que acontece? Então ele tem esse aplicativo onde ele acompanha quantos contratos está entrando, né, naquele dia que ele fez, na semana, no mês, e ele tem recorrência desses valores, desses comissionamentos. Então, usando uma lógica, eu fiz a minha assinatura de um plano mais completo lá de 129. Se eu indiquei para um amigo e ele contratou, eu ganho essa primeira mensalidade que eu indiquei. Você já paga a sua. Eu já paguei a minha. Bom, mas a gente tem, inclusive, chama e comenta o seguinte, isso aqui a gente te convidou para você ter uma renda extra. Sim. Só que daqui a pouquinho ele percebe que é uma renda extraordinária. Entendi. Tá? E aí passa a ser uma renda, aquele negocinho que eu fazia ali de vez em quando, nos meus momentos que eu não estou ali trabalhando, e passa a ser sua renda principal. Sim. Porque quando ele percebe que ele tem essa a escalabilidade do negócio, a recorrência disso, e eu posso chamar esse cara que eu chamei, vai chamar um outro que também quer ganhar essa primeira mensalidade, quer ganhar esses 10%, eu começo a fazer uma rede, né? Uma rede. E aí isso já roda quanto? Esse projeto já roda há quanto tempo lá na sua região? Já tem um bom tempo. Nós estamos com as clínicas odontológicas, isso aí há mais de 15 anos. Né? Então a Colmeia... Então quer dizer, já foi validado, né? Já foi validado. Mas a Colmeia, ela é nova. Né? Então nós estamos startando. Tá fora... O que aconteceu? Nós unimos todos, como eu já te expliquei, sim, por isso que todos esses serviços. Né? Tá. E aí trouxemos ele para que eles tivessem esses benefícios todos em um lugar só. Quantas empresas você já tem lá em Cuiabá? Empresa do grupo ou de parceiros? De parceiros.
esse tipo de trabalho? A gente hoje atende mais de 500 empresas, né? Né? É. Então, gente, é um negócio já validado, não é um negócio que você está se aventurando, né? É bem legal, bem legal. Bacana, com certeza. Legal, meu irmão. Agora, nós estamos terminando, estamos caminhando para o final já. Legal. E durante toda a nossa conversa, a gente pôde perceber o quão empreendedor você é, né? E eu queria que você deixasse aí pelo menos algumas considerações para as pessoas que estão querendo começar a empreender, as pessoas que têm ideia, mas não sabem como tirar do papel, né? Eu tenho um amigo que fala sobre artistas, né? Ele brinca comigo, pô, Henrique, o cara já pensa, o cara já respira, o cara já toca, você quer... Não, o cara já toca, já canta, você quer que o cara pensa também, né? Mas o que acontece? O que eu quero dizer com isso? É só uma brincadeira com meus amigos músicos, viu? Pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer? Tem muita gente que tem muita ideia e não consegue tirar do papel, né? Como diz um pastor amigo meu, tem gente que tem muita iniciativa, mas tem pouca acabativa. Isso aí. O que conselho você daria para essas pessoas? Não sei se eu posso dar esse conselho, sabe? Porque minha esposa fala que eu sou, às vezes, muito louco, muito aventureiro, mas eu tenho essa situação de fazer. Eu penso e eu vou para cima, executo. Então, assim, ó, quando surgiu essa ideia do WeDPay, eu conheci um japonesinho, cara, que ele é fantástico. Conheci ele em Cuiabá, ele estava lá palestrando no Sebrae, eu conheci... não é gente muito boa, não. Não, mas, né? Não. Do Fabiano Nagamatsu, cara. Já teve por aqui. Excepcional, cara brilhante e tem conexões, o cara tem é um gênio. E aí eu comentei com ele sobre essa questão do plano de saúde e eu queria ser a primeira fintech pet. Eu queria mandar um banco digital pet. Entendeu? E aí surgiu essa situação, só que daí o que acontece? Nós entendemos que se restringia muito o mercado. Tá num banco, mas para pet. E aí eu ia usar, né, nós íamos trazer para os usuários, por exemplo, do meu sócio lá, para o posto de gasolina. Como que vai ser isso? E aí veio a história do WeDPay, que o WeDPay vai surgir uma fintech pet aqui, depois abaixo do WeD. Então a gente tem outras coisas que vão vir por aí, tá? Mas eu às vezes, eu sou meio assim, talvez, não sei se eu posso falar isso, mas meio inconsequente às vezes, porque eu vi, eu analisei, eu sei que existe uma oportunidade ali e eu vou para cima. Eu vou e eu sei que tem aquela dor. Poxa, se tem essa dor... Eu tenho que buscar a solução. Eu tenho que buscar essa solução. E aí, naturalmente, a gente já tem alguns, né? O feeling. O empreendedor tem o feeling. Mas muitas vezes o que ele tem é medo, né? Exatamente. Né? Porque o primeiro passo, sair da zona de conforto, é um negócio muito complicado. É mais ou menos isso. Né? E a gente tem que sair. Se você quer subir um degrau, 1, 2, 3 degraus, você tem que correr risco. Né? E o que eu sou suspeito? Por exemplo, a minha esposa não gosta muito de sociedade. Tá? Ela teve um histórico dos pais, estive na sociedade, não foi muito legal. Mas eu comecei a construir a minha história através de uma sociedade. E que eu tive, né, um total sucesso, porque eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer uma pessoa idônea, que acreditou em mim. Então, eu aprendi que quem não sabe dividir, não sabe multiplicar. Sim, exatamente. Tá? Então, a gente gosta muito de parceria, a gente gosta muito de ajudar. E assim, eu vi essa característica no Fabiano, ela é muito bacana, porque, cara... Você chegou com ele, ele tá te ajudando. Ele não perguntou se ele vai ganhar alguma coisa, como ele vai ganhar. Ele tá te ajudando. E eu falo sempre para ele que o conhecimento que ele tem, ele tem que se valorizar. Ele tem que ganhar mais do que ele ganha. Eu não sei quanto ele ganha, também não me interessa. Mas eu sei que ele pode ganhar mais, porque ele faz muito de coração. Então, cara, mas isso tem uma magia nesse negócio aí, né, cara? Porque é a lei da semeadura, né? Sim. Que você planta, você colhe. Com certeza. Né? Então, é a lei do retorno, cara. E volta para ele, porque de certa forma, poxa, eu ouvi um conselho que o cara deu, me indicou, me falou, e naturalmente eu quero retribuir isso de alguma forma. Sim. Né? Então, é muito bacana isso. E com isso eu aprendi muito, né? Cada vez mais com pessoas assim. E eu gosto de ouvir, de aprender, de compartilhar. Eu gosto de conversar bastante. Legal. Né? Então, é muito bacana. Conselho é esse. Cara. Tá com medo? Vai. E é legal, agora você me fez lembrar de quando eu comecei a andar. Meu primeiro dia que eu fui andar de moto,
E o cara chegou pra mim e falou o seguinte, cara, lá na trilha é o seguinte, a hora que você vê que vai cair, você acelera. Eu olhei pra ele e falei, você tá de brincadeira comigo, né? E aí depois eu entendi, o pior que é isso mesmo, a hora que você vai cair, você acelera, meu amigo, que você contorna o negócio. Você equilibra, né? E é mais ou menos isso. E a tendência nossa de quem anda de moto, que eu também ando de moto, você viu um perigo que você faz, freia. Entendeu? Quando você devia acelerar, né? Então, é mais ou menos isso. Então, o negócio é esse, cara. Você olhar pra acreditar, você tem, né, aquele toque lá que você sentiu no coração. Falou, cara, Deus, tamo junto. Bora. É isso aí. E vamos que vamos, né? É isso aí. Cara, antes de eu pedir para as suas considerações finais, nós vamos ouvir mais um recado aí do patrocinador, tá bom? Legal. E aí, empreendedor, correria total? Quer vender mais, empreendedor? Quer faturar mais, empreendedor? Quer lucrar mais, empreendedor? O que eu faço para vender, Botini? Você precisa investir naquilo que te traz vendas. Se você quer saber quanto a sua empresa precisa investir no Facebook, Instagram, Google ou YouTube para ter muitas pessoas te chamando para comprar de verdade, eu, Botini, recomendo. Contrate a Wiser, marketing digital com foco em vendas. Anderson, cara, muito obrigado. Obrigado mesmo. Você saiu lá de Cuiabá. Tá aqui isso, com a gente. Para mim foi uma alegria, um prazer mesmo. Que Deus te abençoe e te prospere no seu negócio. É o desejo do meu coração. É o desejo do Gente que Faz. E dê aí suas considerações finais para que a gente possa encerrar esse podcast tão precioso, tão enriquecedor pra gente, tá bom? Enriquecedor. É lógico. Nome, né, cara? É que eu gaguejo Show pra de falar o bola. meu nome, cara. Né? Bem isso aí. Poxa, cara, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe esse programa aqui. Isso aí, não tenho dúvida do sucesso. Obrigado. Com certeza ajuda muitas pessoas. Sim. Tá? E muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz de receber esse seu convite. E quantas vezes mais me convidar? Você estarei voltará aqui. com certeza. Em nome de Jesus, né? Amém. Show de bola. Muito obrigado mesmo, meu irmão. Obrigado a gente. Gente que faz, é isso aí. Estamos encerrando esse podcast. Se você ainda não se inscreveu, clica lá, inscreva-se, clica no sininho para receber as notificações. Faça um comentário aí e até o próximo vídeo, tá bom? Valeu! Tamo junto.